Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e neste vídeo vou trazer os números da pesquisa Genial/Quest, que foi divulgada neste dia 5 de outubro e vou fazer a comparação com aqueles cenários possíveis e que foram divulgados aí no mês de setembro. Lembrando que nesta nós temos aqui 8 cenários de primeiro turno, 7 de segundo e a novidade aqui é o nome da Luísa Trajano, a dona da Magalu. Mas antes de falar destes números, eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. Nós chegamos hoje ao número de 36 mil inscritos e eu quero agradecer e pedir para quem não se inscreveu e puder, se inscreva, ativa as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, porque tudo isso é muito importante. Pessoal, vamos lá então observar que a pesquisa traz aqui 8 cenários de primeiro turno, todos eles com só 4 nomes. Sempre com Lula, Bolsonaro, Ciro e um quarto nome que eles vão mudando para ver ali como que fica o cenário. Vamos trazer então o cenário 1, Lula 43, Bolsonaro 24, aqui aparece em terceiro o Datena com 11 e o Ciro com 10. Alguém pode estranhar o Datena aqui com 11, porque realmente em todos os outros institutos o Datena aparece atrás do Ciro e com percentual bem menor. Mas é bom lembrar, eu vou deixar o link para vocês aqui da pesquisa que foi feita em agosto e também em setembro. Sempre nesse instituto o Datena aparece melhor colocado do que nos outros. Mas talvez uma questão ali de metodologia, não sei exatamente o motivo, mas o número é esse. E no cenário 2 nós veremos aqui algo também um pouco diferente dos outros institutos, porque aqui a gente vê Lula com 44, Bolsonaro 24, até aqui tudo ok. Só que em terceiro aqui aparece Moro com 10 e o Ciro com 9. Diferença de um ponto, está dentro da margem de erro, mas ainda assim diferente do que outros institutos mostram, que é sempre o Ciro na frente. No cenário 3 aqui é um detalhe importante, porque é o único cenário de setembro que se repetiu em outubro. E a gente vê aqui Lula 45, ele tinha 47. Então pega aqui também uma tendência de queda, eu digo também porque no Datafolha isso foi registrado. Bolsonaro manteve os 26 de antes, o Ciro, que tinha 9, foi para 10, e o Dória, que tinha 6, continua com 6. No cenário 4, Lula 44, Bolsonaro 26, o Ciro 11 e o Mandetta 6. No cenário 5, o Lula 45, Bolsonaro 26, o Ciro 11, até aqui a gente vê que a oscilação é muito pequena, né? E o Eduardo Leite, 4%. E no cenário 6, quando vai aparecer a Luísa Trajano, Lula 45, Bolsonaro 26, Ciro 11 e a Luísa Trajano 4. Repete o cenário com o Eduardo Leite, mas eu já vou explicar aqui um detalhe em relação a ela. No cenário 7, Lula 45, Bolsonaro 26, Ciro 11, tudo se repetindo, Pacheco 3. Cenário 8 e o último, Lula 46, Bolsonaro 27, o Ciro 12, o Alessandro Vieira com 2 pontos. Bom, e falando aqui um pouco de cada candidato, Lula aparece liderando com folga. Muitos apontam, e eu concordo, que ele está surfando no anti-bolsonarismo. Claro que o Lula tem os seus eleitores, isso é evidente, ele tem aqueles que realmente gostam dele, enfim, tem uma memória afetiva em relação aos seus governos, mas não dá para negar que muita gente hoje está dizendo que vota no Lula não porque quer em si a volta dele, mas porque não quer Bolsonaro. E aí elas enxergam no Lula aquele que melhor representa a chance de tirar Bolsonaro, que de fato é uma tragédia. Mas como estamos a um ano das eleições, tem muita coisa para acontecer e daqui a pouco as pessoas começarão de fato a se preocupar com eleições e perceberão que não é necessário ter que votar no Lula por causa de não gostar do Bolsonaro. Esse voto do menos pior, ou aquele voto de rejeição, a gente pode até dar no segundo turno quando o nosso candidato não vai. Então, com o tempo, as pessoas vão compreendendo isso e o Lula já demonstra em vários institutos uma tendência de queda. É necessário observar se isso vai se manter. Bolsonaro parece que conseguiu dar aí uma estabilizada, pelo menos nesse instituto ele mostra assim um patamar parecido com o que tinha no mês passado. Então, vamos ver se realmente ele conseguiu e se ele conseguirá manter aqui, porque o cenário econômico é desastroso e é isso que afeta muito a popularidade de um presidente. Então, eu acho que o Bolsonaro também surfa, por enquanto, no antipetismo. Porque tem muita gente que fala, olha, eu reconheço a tragédia que é este governo, mas
com medo do Lula, a pessoa acaba se apegando a ele, contrariada, mas né, fica com o Bolsonaro. Então eu acho que ainda tem uma gordurinha aqui do Bolsonaro que pode migrar para um outro candidato. O Ciro mantém nessa pesquisa o patamar que ele apresentou no Datafolha. Lá ele tinha de 9 a 12, aqui também, de 9 a 12. Não importa com quem esteja concorrendo, ele pode oscilar um pouco, mas esse eleitorado aqui me parece realmente muito consolidado, o que coloca o Ciro, tirando no cenário com Moro e Datena, que estão no empate técnico, nos outros, o Ciro está no terceiro lugar, consolidado, que é extremamente importante, e a meta dele e do partido é colocar o Ciro ali por volta de março, abril, com 15%, para facilitar aí as alianças que possam dar a ele mais tempo de TV, palanques em alguns estados. Então isso, que em 2018 não foi tão importante assim, parece que em 2022 pode ter uma importância um pouco maior. Em relação ao Datena, repito, um cenário aqui bem diferente do que a gente tem visto em outras pesquisas, mas ainda assim é necessário considerar isso aqui. O Datena é um cara muito popular, está na televisão, está no rádio, enfim, vamos aguardar. Eu fiz um vídeo aqui neste dia 4 de outubro em que o Datena disse para o Lupe, presidente do PDT, que topa, enfim, o que for melhor para o Ciro Gomes. Então, tudo indica e eu aposto que o Datena vai apoiar o Ciro de alguma forma. Alguns especulam que na condição de vice, outros aí concorrendo ao Senado pelo estado de São Paulo ou mesmo ao governo do estado de São Paulo. Vamos aguardar e ver, mas eu acho que o Datena estará sim junto com Ciro Gomes de alguma forma em 2022, caso o Datena resolva ir mesmo para a política. Já ameaçou outras vezes e acabou não indo. Vamos aguardar, e se a gente realmente considerar essa pesquisa aqui, a gente percebe que pode ser um apoio importantíssimo para o Ciro. Em relação a Sérgio Moro, sempre apareceu perto do Ciro, inclusive nesse instituto, o Moro já apareceu outras vezes, um pontinho na frente, aqui é a mesma situação. Eu não sei se realmente o Moro vai ou não ser candidato, há muita especulação. Alguns dizem que sim, que ele vai ser, outros dizem que ele só aceita se for para a presidência. Há quem fala que ele aceita ir para o Senado. De toda forma, o que me preocupa no Moro é que assim, ninguém sabe direito o que ele pensa sobre diversos assuntos. E o que ele pensa sobre alguns assuntos já deu claras demonstrações de que não é algo que merece ser valorizado. O Moro é um dos responsáveis pela tragédia que estamos vivendo, seja por ter ajudado na eleição de Bolsonaro ou por conta da sua atuação, considerada suspeita no julgamento do Lula, acabou devolvendo os direitos políticos para o Lula, que agora lidera. Então, eu realmente não consigo acreditar que o Moro terá a coragem de concorrer à presidência. Enfim, vamos aguardar e ver. Luísa Trajano tem dito insistentemente que não vai entrar para a política, mas aqui ela foi testada e aparece com 4%. William, mas é o mesmo percentual do Eduardo Leite, um pouco abaixo do Dória, que é governador de São Paulo. Sim, é um percentual que a gente olha para isso aqui e fala, é desanimador. Só que tem que considerar um ponto importante, ela é muito desconhecida. Muita pessoa, quando é indagado, o cara não fala, olha, Luísa Trajano do Magazine Luiza, da Magalu, não. Apresenta o nome, a lista, a pessoa vê lá, olha ou escuta, o Luísa Trajano. Então, na medida em que, se realmente ela fosse candidata, começar a campanha, realmente a situação poderia mudar bastante por conta do desconhecimento e por ser uma figura, não estou aqui avaliando o que ela pensa sobre diversos assuntos, é só uma análise em relação ao que a gente ouve por aí. Uma figura popular, carismática, enfim, e as pessoas acabam gostando, então ela poderia ser um outsider que mudaria o cenário. Mas eu acho realmente que ela não vai concorrer e vai continuar nos seus projetos fora da política. Sobre Dória, Eduardo Leite, Mandetta, Pacheco, Alessandro Vieira, sem grandes alterações em relação a outros levantamentos, a outras pesquisas. Então, vamos passar aqui para o segundo turno, que tem algumas coisas interessantes aqui. Lula venceria todos os candidatos, mas vamos tratar de alguns pontos. Contra Bolsonaro, ele ganharia de 53 a 29, 24 pontos de diferença, a diferença era de 25, caiu um pontinho aqui. O Lula em si caiu 2 e Bolsonaro caiu 1. Lula contra Ciro, 49 para o Lula, 26 para o Ciro. Diferença de 23. Essa diferença em setembro era 27 e em agosto era 30. Então, em 2 meses, 7 pontos, foram aí tirados dessa diferença que o Lula tem sobre o Ciro. Lula ganharia do Sérgio Moro 52 a 26. Como não foi feita antes essa pesquisa, não dá para a gente comparar. Lula ganharia da Trajano 54 a 17. Ganharia do Dória 54 a 16,
ganharia também do Leite 55-15 e venceria o Pacheco 56-14. Curiosamente, não testaram o cenário Lula contra Datena e nem Bolsonaro contra algum outro candidato, só realmente aqui com Lula. Então, no segundo turno, dá para destacar o quê? Lula e Bolsonaro mostraram uma pequena oscilação para baixo, então não dá para considerar isso aqui uma queda. E eu chamo a atenção para essa coisa do Ciro ter em 2 meses tirado 7 pontos. É importante que isso aqui se mantenha, porque daqui a pouco o eleitorado começa a olhar para o Ciro como candidato que já é hoje aquele que tem a menor diferença para o Lula. E se essa diferença fosse encurtando, aí o Ciro começa a ser mais observado por aquele eleitor que não quer a volta do Lula. E aí eles podem até dizer, realmente, né, eu tenho algumas diferenças em relação ao Ciro, discordo de algumas coisas, mas se ele é aquele que melhor representa a possibilidade de vencer o Lula, então eu fico com ele. Então é essa posição do Ciro aqui agora, como sendo aquele que tem a menor diferença para o Lula, é algo realmente importante para ele. Claro que ainda não é o suficiente. Os demais candidatos estão dentro aqui do patamar também de outras pesquisas, o que eu acredito que não seria o retrato lá das eleições, isso é o retrato do momento. E um outro levantamento importante, eles aqui perguntam sempre, né, se você vota no Lula, Bolsonaro ou nem Lula nem Bolsonaro. Lula lidera 42, mas vejam um detalhe, era 45, então caiu 3 pontos. O candidato nem era 25, foi para 29 e abriu 6 pontos do Bolsonaro, que estava com 23 e continua com 23. Não responderam 6% ou não souberam responder do eleitorado. Então mostra sim que há uma possibilidade desse candidato ultrapassar Bolsonaro e ir para o segundo turno contra hoje aqui, segundo esse retrato, contra Lula. Eu particularmente acho que acaba sendo maior do que isso. William, mas você está indo contra a pesquisa agora? Não, isso aqui eu estou dizendo baseado no que a gente conversa com as pessoas. Porque, repito, eu converso com gente que fala que vai votar no Bolsonaro porque não quer o Lula e vice-versa. Mas o sentimento desse eleitor que momentaneamente está com o Lula e está com o Bolsonaro é de que realmente quer uma alternativa e vamos avaliar se essa alternativa vai conseguir realmente se firmar para 2022. Hoje, baseado nessa pesquisa, né, esses 8 cenários, tirando 2 que o Ciro está ali um pontinho atrás do Datena e do Moro, liderando os outros 6 cenários com folga, essa alternativa à polarização, baseado por enquanto na posição, é o Ciro. Mas mais do que isso, o Ciro não é apenas esse nome melhor posicionado para ir para o segundo turno contra um ou outro, mas é o nome que está apresentando uma proposta, um projeto para tirar o Brasil do fundo do poço em que ele se encontra. E isso é o mais importante, porque não é só trocar A por B, C por D. A questão é trocar aquilo que está dando errado. E na última década o Brasil parou de crescer, tendo nessa década 6 anos de PT, 2 de Temer e 2 de Bolsonaro, e vamos agora para o 3º ano de Bolsonaro. A gente fala, vai crescer o PIB, é só um ajuste estatístico, teve um tombo ano passado, agora você dá uma recuperada, mas para o ano que vem, o Itaú, por exemplo, já estima que o PIB vai crescer 0,5 ponto percentual. Agora, cá entre nós, quem está satisfeito com o PIB crescendo 0,5 ponto percentual, que é um pouquinho mais do que a média da década 2010 até 2020. Então, por isso eu insisto, meus amigos, na necessidade de nós olharmos as ideias, os projetos, aí sim fazer eventual crítica aqui e ali, porque, olha, promessa vazia não vai resolver o nosso problema. É necessário entender de onde vai vir o dinheiro que o candidato vai fazer, e nós temos 12 meses para fazer essa avaliação, para fazer essa análise, para que aí sim, em outubro de 2022, a gente vá lá escolher qual candidato a gente acha melhor e num segundo turno, caso aquele candidato que a gente prefere não esteja, lá sim é que a gente vai fazer a escolha do menos pior ou daquele que mais se aproxima das nossas ideias. Até lá, vamos pesquisar, vamos avaliar, porque o Brasil tem jeito. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.